Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ForKeep. E hoje finalmente eu vou mostrar para vocês o review com o óculos da DJI, o Goggles. Como eu havia prometido para vocês no último vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como esse carinha aqui funciona junto com o drone, alguns aspectos estruturais do óculos, da construção dele e algumas funções. Observações antes de tudo: eu não consegui fazer a gravação da tela do óculos utilizando o espaço para cartão de memória que ele tem. Eu não sei se é algum problema com configuração, e como vocês bem sabem, esse óculos aqui eu comprei ele usado, então eu também não sei se é algum defeito, mas eu vou olhar no manual depois para ver se é algum problema de configuração e informo vocês em outro momento. E aí a gente vai ver como esse carinha aqui ele funciona junto com o Mavic 2 Zoom e algumas funções também. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a construção do óculos. Então olha só, inicialmente o óculos, essa parte aqui é a parte que vem com as lentes, e ele tem essa outra parte aqui, que é a parte da alça de cabeça. Essa parte da alça de cabeça, ela também carrega nela a bateria nesse compartimento. Eu vou mostrar um por um, depois eu começo com a alça de cabeça. Aqui nessa parte do óculos, onde ficam as lentes, aparentemente a construção dele é muito boa. Nessa parte de cima, ele traz um plástico um pouco poroso, lembra inclusive uma espécie de couro, mas é plástico, só que é um plástico mais poroso, com a superfície não lisa, tanto nessa parte de cima quanto nessa parte aqui de baixo. Na frente, aqui na frente e nas laterais, ele traz um plástico mais liso, lembra o plástico que é utilizado nos carros, que a gente chama de black piano, só que nesse caso aqui branco, né? Ele é um plástico liso e brilhante. Tem a marquinha da DJI aqui. No lado esquerdo, ele tem essa abertura aqui, que acredito que seja para fones. Ele apresenta alguns bips, alguns sinais sonoros, e aí ele deve ter fones aqui. Nesse compartimento aqui, como eu já havia dito para vocês, ele tem uma entrada para micro USB. Essa entrada para micro USB é utilizada com o cabo que vem nele. Ele traz um cabo com a entrada micro USB e saída HDMI. No manual do óculos, a DJI informa que ele tem conexão compatível com HDMI. No entanto, eu fiz a conexão aqui micro USB saída HDMI na minha TV Smart e ele não funcionou. Não sei se a gente precisa utilizar alguma placa de vídeo, isso é uma outra coisa que também precisa olhar. Essa outra entrada aqui é uma entrada P2 para cabo de áudio, e aqui no finalzinho, ó, a gente tem uma entrada para cartão de memória micro SD. E aí, como eu falei para vocês, eu não consegui utilizar esse cartão aqui, eu não sei o porquê ainda. Vamos lá, na lateral direita, ele tem aqui o botão de power e ele tem um touchscreen aqui. A gente vai utilizar as funções do óculos nesse touchscreen que ele tem nessa lateral aqui. E aqui eu acredito também seja fone, saída para fone. Na região de baixo, ele tem esse botão aqui. Esse botão ele vai servir para aproximar as lentes. Olha aí, ó, aproximar as lentes e afastar as lentes. Ele não tem controle de altura, então ele não aproxima dos olhos e nem afasta, mas ele tem controle de abertura, fechando as lentes e abrindo as lentes. Então ele tem esse controle de abertura e fechamento das lentes, né? Ele tem um botão aqui de reset e tem um botão para voltar nos menus anteriores.
Então você clica aqui nesse botão, ele volta no menu anterior. Deixa eu ver o que mais. Essas luzinhas aqui, né, que eu já mostrei, junto com o botão Power, ela mostra a carga da bateria, né? Então, quando a gente clica uma vez, como todo produto da DJI, quando a gente clica uma vez, ela mostra a carga da bateria. Quando a gente clica duas vezes, clica uma, clica duas, segura ele e liga. Nessa parte de cima, ele tem esse botão aqui, que serve para destravar o encaixe da alça de cabeça. Então, vou mostrar para vocês como esse encaixe de cabeça, que é com a alça aqui, ó, como é que isso acontece. Então a gente coloca aqui a alça, encaixa, ele dá um clique. Ok, ele está clipado. E aí a gente já consegue visualizar aqui, ó, a carga de bateria, 3 pontinhos. Ok? Para retirar a alça de cabeça, a gente pressiona o botão, segura ele e puxa que ele vai abrir. E aí ele destrava. Aqui nessa superfície do encaixe com o rosto, ele tem essa borracha bem maleável, inclusive ela é destacável, a gente consegue remover ela em caso de acidente, né, dela se danificar, para a gente fazer a troca. E esse orifício aqui, ele é um sensor, na verdade, que eu vou mostrar para vocês depois, que quando a gente afasta o rosto do óculos, ele desliga as lentes, ele não fica o tempo todo ligado, e eu acredito que isso seja para economia de bateria. E aí quando a gente aproxima o rosto do óculos, encosta no sensor aqui, ele vai ligar as lentes de volta, né? Ligar o óculos novamente, para a gente visualizar nas lentes. Então essa é a parte do óculos em si. Vamos mostrar agora a alça de cabeça. Então essa aqui é a alça de cabeça. Ela tem essa conexão aqui com o óculos para carregamento da bateria, porque a bateria fica aqui. Então para ligar o óculos a gente vai precisar utilizar essas baterias que estão na alça de cabeça, e a conexão acontece por esse dispositivo aqui, que pode se mover para cima e para baixo para ajustar também a altura na cabeça. Ele vem todo forrado por dentro, que é para conforto, né, da posição da cabeça, e esse anteparo aqui que apoia na testa, né, na cabeça em si, para deixar mais confortável. Aqui em cima ele tem um outro botão que é para regular a abertura da alça. Aqui tem cabeça grande, e fechar aqui também a alça para ajustar no diâmetro da cabeça. Nessa lateral aqui ele tem essa luz que pisca quando a gente pluga com o óculos. Na parte de baixo ele tem essa conexão micro USB, que é para carregamento das baterias. Aqui no outro lado ele só tem a logo da DJI com um QR Code. E aqui atrás um plástico que é parecido com o plástico lá do óculos em si. Toda essa região da alça de cabeça, ela é também de plástico, parecido com o plástico do óculos. Então é isso. Plugando o óculos, como eu já mostrei para vocês, ele vai ligar aqui, vai dar um bip aqui nesse LED lateral aqui, olha lá. Bipou e já está clipado no óculos, ele funciona dessa forma. Uma coisa que eu não achei tão legal no óculos é o tamanho dele. Então, de acordo aqui com o manual da DJI, eu baixei no site da DJI o manual dele. E esse óculos aqui, só a parte da alça de cabeça pesa 500 gramas. Ela pesa um pouquinho mais que a parte da frente das lentes em si, que pesa 495 gramas. E aí acredito que essa diferença seja por conta das baterias que ficam aqui atrás. E como vocês podem ver, ele é um pouquinho grande, né? Como eu falei, ele ocupa quase que uma mochila tamanho médio por inteiro. Então isso eu achei um pouquinho ruim. Para transporte é um pouquinho difícil, né? Existem algumas cases que se vendem para acomodar o óculos já montado dessa forma. Então o óculos montado, gente, ele fica desse jeito aqui. A gente consegue acomodar ele bem na cabeça. Eu não me senti desconfortável com o óculos, já fiz alguns testes.
Eu só não gostei da proximidade das lentes com o olho. Essa proximidade deixou para mim a imagem um pouquinho turva, um pouquinho embaçada. Ele precisaria ficar um pouquinho mais afastado. E aí, por conta disso, eu acabei não gostando muito da utilização do óculos em si. Eu vou mostrar para vocês primeiro como a gente faz a conexão do óculos com o drone e mostro logo em seguida para vocês algumas especificações do óculos em uso em si. Como é que eu me senti com o óculos, como foi que as imagens apareceram para mim. Como eu falei para vocês, eu não vou mostrar para vocês as imagens porque não faz sentido. São as mesmas imagens que eu vejo no celular quando estou utilizando o drone em si. E aí a gente não consegue ver os menus da tela. Mas eu vou mostrar para vocês a conexão do óculos, como é que a gente faz a conexão do óculos com o drone, e aí eu mostro esses menus. Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente binda o óculos no drone. O drone já está ligado ali embaixo, eu coloquei ele ali embaixo ligado. Tive que colocar essa fitinha aqui, porque como eu não estou utilizando o rosto no óculos, quando a gente afasta, ele desliga as lentes sozinhos, automaticamente. Então eu tive que colocar essa fitinha aqui para isso não acontecer, para ver se vocês conseguem acompanhar aí. Deixa eu ligar aqui o óculos, vou colocar bem perto aqui para vocês verem a inicialização do óculos. Aperta uma vez, aperta e segura. Vamos lá. Ele vai ligar, olha lá, já ligou. Ok, ó. Essa é a imagem quando a gente liga o óculos. E aí ele está desconectado do drone, né? Ele apresenta esses menus aqui, ó. Mexendo na lateral do drone, como falei para vocês, eu consigo acessar esses menus aqui. Então, como vocês podem ver lá em cima, ó, em vermelho, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Ele está desconectado, ó, lá em cima, em vermelho, desconectado. E aí eu vou conectar, blindar o óculos com o drone. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui nesse menu, ó, de configuração ali, dou um clique aqui na lateral do óculos. Eu vou entrar nessa opção aqui, ó, de configuração. Então eu entro aqui nessa opção de configuração, dou um clique aqui no óculos. Ele vai me mostrar esse outro menu aí. Eu vou descer para a segunda opção aqui, que é para fazer a conexão do óculos com o drone. Vou dar um clique aqui e ele vai me mostrar lá, ó, deixa eu mostrar aqui no outro lado, que a gente tem três opções ali. Tem o Mavic Pro, tem o Phantom 4 e tem o Mavic 2, que é a nossa opção. Então desça até o Mavic 2. Vou dar um clique e ele vai pedir para confirmar. Clica em confirmar e ele vai pedir para confirmar novamente a conexão do óculos com o drone. Então eu vou confirmar novamente. Ele vai me dar 60 segundos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o drone. Aqui na lateral do drone, ó, ele tem essa portinha aqui, tem um botão aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou clicar nesse botão aqui que o drone tem e ele vai ficar em vermelho. E aí ele vai buscar pelo drone aqui, ó. Ele vai esperar um pouquinho para ele blindar o óculos com o drone. Ok, já blindou ali, ó. Já pede para confirmar. Eu vou confirmar aqui e eu já tenho as imagens do drone, ó. Deixa eu ver se eu consigo movimentar o drone aqui para vocês verem. Deixa eu sair aqui desse menu. Ok, deixa eu sair aqui desse menu. Ó, e aí eu já tenho as imagens aqui do drone no óculos. É assim que a gente binda o óculos com o drone. Deixa eu colocar o drone aqui.
E aí agora a gente tem alguns menus aqui para utilizar o óculos. Então eu vou arrastar o dedo 2 vezes para baixo e eu vou ter essas opções aqui, ó. Tela full, né, para a gente utilizar a tela inteira do óculos. Para utilizar o óculos apenas na rotação horizontal. E tem essa opção aqui, ó, que é para utilizar o óculos junto com o gimbal e a lente. Então, nessa opção aqui, quando eu clico nela, a lente do drone vai ser movimentada junto com o óculos, ó. Não vai dar para vocês verem agora, mas se eu movimentar o óculos, eu consigo movimentar também o gimbal com a lente do drone. Tá, deixa eu tirar lá. Deixa eu clicar aqui nela novamente para o drone voltar à sua lente normal. Ok. E é assim que a gente utiliza o óculos. Bom, como eu havia falado para vocês antes, o drone ele utiliza 2 frequências, né? Ele utiliza essa frequência de 2.4 GHz e ele também utiliza uma outra frequência de 5.8 GHz. Só que quando a gente binda o óculos com o drone, essa opção de 5.8 GHz ela fica desabilitada. No manual do drone, do óculos, a DJI informa que o óculos ele utiliza a frequência de 2.4 GHz. Então não faz muito sentido quando o drone perde essa conexão de 5.8 porque está conectado ao óculos, o óculos deveria utilizar a 2.4 e não a 5.8. Então para mim isso não faz muito sentido, mas deve ser algum problema de configuração. Eu vou olhar isso em outro momento e confirmo para vocês. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a conexão do óculos com o drone para vocês verem que essa opção aqui de 5.8 ela vai voltar a ser habilitada no controle. Então eu venho aqui no menu do drone, vou nessa opção de rádio, de rádio controle do drone e vou nessa opção de link do controle remoto. Vou dar um clique nela. Ele vai pedir para confirmar a frequência primária com o controle. Eu vou clicar OK. E aí ele vai bipar e vai pedir para eu apertar o botão de link do drone, que é o mesmo botão que eu apertei da outra vez. Eu vou dar um clique no botão do drone e ele vai fazer o link novamente. Vocês vão perceber agora que aquela frequência de 5.8 ela voltou, ó. Então agora a gente tem a opção de 2.4 e 5.8 para utilizar o drone. Eu percebi que quando o óculos está conectado ao drone e utilizando somente no drone a opção de frequência de 2.4 GHz, quando o óculos está desligado e essa opção aqui de 5.8 GHz está desabilitada no drone, o drone perde conexão com o controle remoto. Então não dá para utilizar essa opção de 2.4 GHz no drone com a outra de 5.8 desabilitada sem o óculos. Se você for utilizar o drone sem o óculos, é bom deixar nessa opção aqui, dual band, ele vai utilizar as 2 bandas. Do contrário, o drone vai perder a conexão com o controle muito facilmente. Então, se você for utilizar o óculos, você binda o óculos com o drone e vai utilizar a opção 2.4 GHz. Se você não for utilizar o óculos, você tira a conexão do óculos com o drone e aí utiliza o drone na opção dual banda, que ele vai funcionar normalmente, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, algumas especificações técnicas que eu baixei diretamente do site da DJI e que eu posso falar sobre o óculos em si. Como eu falei em outro vídeo, eu não gosto muito de comentar sobre especificações técnicas, mas nesse caso seria importante. Então, o tamanho do óculos, eu já falei para vocês que é relativamente grande, né? As medidas estão aqui no site, mas como vocês podem ver,
o óculos ele ocupa um espaço relativamente grande em de qualquer forma que você for transportar, você vai ter um certo grau de dificuldade com ele, por conta desse tamanho. O peso, ele vai pesar basicamente 1 kg, que é o peso do drone em si. Então ele também é um pouquinho pesado. A alça de cabeça pesa 5 gramas a mais que as lentes em si, por conta das baterias. Aqui no site da DJI, ele informa que a resolução da tela é de 3840 por 1080, que é uma resolução bem boa, né? Acredito que essa resolução aqui ela já se enquadra na faixa de 4K. E aí ele vai mostrar aqui capacidade de bateria, por exemplo. Esse óculos, a capacidade de bateria dele vai a quase 10.000 mAh, 9.440 para ser mais exato. Miliamperes é bastante, dá para utilizar bastante o óculos, tanto é que desde quando o óculos chegou para mim eu fiz uma carga inicial nele e até agora eu não cheguei, já fiz alguns testes e consegui gastar nem 50% ainda da bateria dele. Então vai dar para você utilizar bastante esse óculos aqui sem precisar fazer uma nova carga de bateria. O que mais que a gente tem aqui? Ele tem a conexão micro USB para HDMI, como eu falei para vocês, ele vem junto com o cabo, mas eu não consegui utilizar essa conexão ainda. E acredito que seja isso. Ele mostra aqui opções de download para a imagem do óculos com o cartão de memória, mas como eu falei para vocês, deve ser algum problema de configuração ou algum problema no slot do cartão de memória, já que eu comprei o óculos utilizado. Eu vou ver isso depois e falo para vocês. E aí, quais são as impressões que eu tive utilizando esse óculos aqui, nos testes que eu fiz? O que é que eu posso comentar para vocês, para quem tiver interesse em comprar o óculos? Essa opinião ela é pessoal, tá? Então, pode ser que para outra pessoa funcione de uma forma diferente. Quando eu utilizei o óculos na opção de traqueamento com o gimbal, ou seja, naquela opção em que você, quando mexe a cabeça e o óculos mexe, o gimbal e consequentemente a lente do drone vai mexer junto, eu não gostei muito. Por quê? Porque os movimentos eles são muito bruscos e aí você não consegue se concentrar muito na imagem que você está vendo. Uma outra coisa que eu não gostei muito foi que a posição do óculos no rosto, para mim, ela ficou muito próximo das lentes. E aí, para minhas condições de visão, ela fica um pouco embaçada, a imagem. Quando eu afasto um pouquinho do rosto, ela melhora, ela dá uma nitidez melhor. Isso é a questão de visão mesmo, né? De vista, algum probleminha de vista. E aí, talvez se ele tivesse uma regulagem de afastar as lentes do olho, assim como ele tem essa opção aqui de aproximar as lentes uma da outra e afastar, também seria ótimo, mas ele não tem essa opção. Então, de forma geral, o que é que eu posso dizer para vocês? A imagem do óculos ela é muito boa mesmo. Talvez utilizando o traqueamento estabilizado, em que ele fica travado na imagem do drone, assim como a gente vê no celular e no tablet, quando a gente utiliza o controle do drone, talvez para mim fique perfeito, né? Eu vou testar ainda nessa opção, que eu não fiz esse teste ainda. O encaixe na cabeça também é confortável. Ele vai, se você utilizar muito, você vai sentir o peso na cabeça, porque afinal de contas pesa 1 kg. Então se você utilizar muito, você vai acabar sentindo isso. Mas de forma geral, esse óculos aqui para mim vai ficar para uma segunda pessoa utilizar. Eu prefiro realmente utilizar com o celular ou o tablet do que o óculos. Então esse óculos para mim vai ficar quando quiser utilizar uma segunda pessoa, quiser acompanhar o voo junto comigo, então utilizo o óculos. Mas para mim realmente assim, eu não foi o suficiente, né? A experiência não foi muito boa por conta desses problemas que eu relatei para vocês. Talvez para outra pessoa seja legal. Tem esses dois probleminhas que eu comentei. A questão da imagem se mover muito rapidamente e aí você não conseguir se concentrar. E a outra questão que para mim é bem pessoal, essa questão de afastar o óculos do rosto, né? Do olho para as lentes. E aí essa distância ela vai tornar a imagem nítida ou desfocada. Para mim, não sei se para vocês aí, para outra pessoa, isso vai acontecer. Vai acontecer obviamente, mas
do jeito que ele tá aqui, para mim, talvez eu precisasse utilizar aqui uma outra borracha para ele afastar mais. E aí para mim seria ideal isso. Mas enfim, o óculos ele é bom sim, ele funciona muito bem, ele não dá nenhum delay de imagem. O sinal também não se perde fácil, eu pude perceber isso, e dá para você utilizar legal. Como primeira pessoa, para mim, eu não vou utilizar, mas eu acredito que para outra pessoa talvez seja interessante, né? Então essas foram as impressões que eu tive do óculos. Pessoas, é isso. Não se esquece de deixar o teu like, tá? Compartilhe o vídeo se você gostou e aciona aí o sininho de notificações para você continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Valeu e até a próxima!